Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Nostalgia, sejam todos bem-vindos a esse canal e realmente eu vi que vocês gostaram bastante do vídeo anterior, então eu voltei aqui com uma parte 2 das exibições mais bizarras, erradas e fora do comum que já aconteceram na televisão. Olha, eu vou te contar, hein, mas é incrível como antigamente a TV, por mais que na época já trabalhasse com a classificação indicativa, meio que tacavam um dane-se às vezes ou não se prestavam a assistir antes o que seria exibido para ter aquela certeza de que realmente é algo que pode ser exibido naquele momento. E vamos aqui com um caso bem inusitado que aconteceu no nosso queridíssimo Brasil, que foi a exibição de nada mais nada menos que Genocyber às 6 horas da tarde. E agora eu sei que vai brotar um monte de gente falando: ah, mas a Band exibiu A Lenda do Demônio? Ela exibiu, mas isso foi de madrugada depois do Cine Privé. Muita gente fala que foi no Cine Privé, não foi depois, tá? Pelo menos nisso eles acertaram, né? E também não houve nenhuma chamada desse anime na Band, como muitos acreditam que teve. Aliás, seria isso um efeito Mandela? Porque tem pessoas que se lembram disso, que teve uma chamada do filme e tudo mais, porém, essa chamada não existe. Acho que nem teria como fazer uma chamada desse filme, né? E só exibiram o filme porque compraram os direitos de exibição dele junto com Akira antes de saber ao certo sobre o que se tratava o filme. Só pegaram e compraram. Depois viram o conteúdo e aí, né, o único horário que tiveram para passar a Lenda do Demônio foi de madrugada. Mas voltando para o Genocyber, a gente já sabe que a Manchete era a queridinha dos fãs de animes e tokusatsus. Além de que muitas pessoas conheceram esse mundo dos desenhos e séries japonesas através dessa emissora, que já exibia clássicos como Cavaleiros do Zodíaco, Sailor Moon, Shurato, Jaspion, Yu Yu Hakusho, entre outros. Se Cavaleiros do Zodíaco sem censura já tinha dado o que falar, ok, né? Nem tanto assim, até porque estávamos quase na metade dos anos 90, outro bloco chamou a atenção pela proeza de exibir Genocyber às 6 da tarde. Que é considerado ainda um horário meio que infantil, um horário familiar, horário que a família se reúne para jantar, troca de canal e adivinha só o que está passando na TV? Genocyber. E resumindo aqui de uma maneira que o YouTube não entre numas com esse vídeo, o Genocyber é uma série de 5 filmes, divididas em 3 arcos, tem um mangá também, né? E tem uma história extremamente confusa. Já dizia a Sessão da Tarde que filme sem confusão não é filme, né? Bom, a história detalha a criação da mais sofisticada arminha biológica já produzida, que é o Genocyber, que na verdade é um monstro criado a partir de 2 jovens irmãs que eram paranormais. Só que as coisas dão bem errado, né? E esse monstro, esse demônio, destrói tudo que ele vê pela frente. Só que quando eu falo destrói, é que ele realmente destrói tudo e de uma maneira bem pesada. Ainda mais quando se tratam de pessoas. Então é muito ketchup, explosão pra todo lado, com tudo à mostra, tudo bem detalhado. E eu nem posso colocar aqui senão o YouTube, né? Vocês já sabem. Mas por conta disso mesmo, essa obra é considerada para maiores de 18 anos. Ok, Nostalgia, nós já entendemos, mas como e por que a Manchete resolveu transmitir esse anime? Porque ideias como essa não vêm do nada? Exatamente. Em meados de 1996, 97, a Manchete, que já estava mal das pernas, enxergava uma oportunidade de conseguir audiência com animes. E realmente, apesar de tudo, apesar da falência e tudo mais, os animes davam um up para a emissora. Assim, ela fechou um acordo com a distribuidora americana US Manga Corps e juntas elas criaram o bloco US Mangá do Brasil, que era exibido sempre de sexta, logo após Cavaleiros do Zodíaco, a partir das 6 horas da tarde. Inclusive ele até contava com uma musiquinha que foi feita pelo Mário Lúcio de Freitas. Na verdade, eles pegaram o sample de outro anime e transformaram em uma música de abertura para esse programa. Mas eu não achei ruim não. Que mistérios e torturas vem de lá? Realidade, um sonho e o F-Mangá. E nesse
programa eram exibidos vários OVAs, ou OVAs, OVO, como queira chamar, que é uma sigla que significa Original Video Animation, que é quando um ou mais episódios de um anime são lançados diretamente ao mercado de vídeo, sem ser exibido na televisão ou nos cinemas. Essa distribuidora contava com vários animes, assim, nessa pegada mais bruta da coisa, né? E a maioria deles não eram destinados a crianças. O US Manga estreou no fim de 1996 e começou a ser exibido com nada mais nada menos que Amy D. Geist, que também, na minha humilde opinião, não deveria ser exibido às 6 da tarde. Eu não sei se cortaram certas cenas, mas sei lá, né, anos 90. Quem assistiu esse anime pela Manchete e quiser comentar aqui se realmente cortaram muitas cenas ou não, ou se não cortaram nenhuma, pode comentar aqui embaixo. Só que a polêmica maior aconteceu com a exibição do Genocyber. Porque era não sei quantos minutos e segundos e vral, os corpos tudo explodindo, cortados e fatiados na tela da sua TV. Obrigada, mãe e pai, por não me deixar assistir Manchete. Não estavam nem um pouco errados, porque em 97 eu só tinha 3 anos de idade. As sequelas já ficaram por conta do Cachorro Nicolau, Cadê o Léo e os ETs falsos do SBT. Então imagina se eu me deparasse com o Genocyber. Dizem alguns que na verdade o anime queria esconder alguns erros no roteiro, algumas coisas ruins no roteiro que não tinham ficado tão boas assim pro público, então eles colocavam umas cenas chocantes, meio que pra desviar a atenção do espectador. E olha, eles conseguiram! Tem uma cena de um dos filmes que, como é que eu vou explicar aqui? Aparece um helicóptero e tá de bala nas crianças. E eu tô falando assim, mas a coisa é triste, a cena é triste. E eu nem sei como que a Manchete não foi processada por exibir isso às 6 da tarde. Cara, só por essa cena já deveriam receber um belo de um processo. O mais louco da história é que a Manchete chegou a enviar o Genocyber para o Ministério da Justiça, porque é o Ministério da Justiça que tem que avaliar para saber se pode ir ao ar ou não, ou com qual classificação indicativa, em qual horário e etc. Se vocês já assistiram o vídeo anterior, vocês vão entender melhor do que eu tô falando, né? São eles que decidem, isso aqui é mais 18, isso aqui é mais 16, isso aqui só meia-noite, Lenda do Demônio só de madrugada. Só que mesmo com violência, com cenas pesadas, com tudo que tem de errado, a emissora recebeu carta branca para exibir o anime. Se Banheira do Gugu e o Sushi no Domingão do Faustão podia, o que impediria a Genocyber, né? Algumas cenas. Tanto é que o Ministério da Justiça deixou, só que eles falaram o seguinte, tem que cortar aí umas cenas, né, consideradas impróprias. Poder pode, só tem que cortar umas coisinhas aí, tá bom? Só que se cortassem realmente tudo de errado nesse filme, não ia sobrar nada. Fora que a história, que já é confusa, ia ficar mais sem pé nem cabeça ainda. Então, mesmo com os cortes, muita coisa passou. Inclusive, sabe essa cena das crianças que eu acabei de comentar aqui? Então, ela foi praticamente inteira na íntegra. Eu acho que devem ter feito um cortezinho ou outro, mas a cena foi praticamente na íntegra. E nada aconteceu. Então, durante 5 semanas, porque era toda sexta-feira que era exibido, segundo informações que eu encontrei, eles transmitiram Genocyber, que é considerado até então o desenho mais violento já exibido na televisão brasileira. O SBT aparecerá mais vezes por aqui porque era cada coisa exibida em programa e horário errado, que é até bizarro hoje em dia ver a emissora exibindo Galinha Pintadinha e Thomas e seus amigos. Vocês lembram do desenho O Rei do Pedaço? Que contava a história da família Hill, que era uma família norte-americana que morava no Texas. Aí tinha o Hank, que era o marido, que era um revendedor de propano, tinha a esposa, que era dona de casa, tinha o filho, que era o Bob, que era um pré-adolescente, e aí tinha a vizinhança e tudo mais. Eu não me lembro muito desse desenho em detalhes, porque nunca foi um desenho que me chamou a atenção, né? Eu nunca peguei pra assistir de verdade. Mas, até onde eu sei, a série não chega a ser tão pesada como o atual Family Guy ou South Park, só que ainda assim é um desenho com a classificação indicativa para maiores de 14 anos. E aí você deve estar pensando, ele foi exibido à noite junto com Oblongs, Baby Blues? Não, ele foi exibido na Festolândia, junto com o novo Pica-Pau, que de novo não tem nada, né? Já tem quantos anos isso aqui? 24 anos. O Rei do Pedaço, nesta segunda, 11h30 da manhã.
SBT no ano 2000, crescendo com o Brasil. Mas enfim, exibiram esse desenho na Festolândia e eu simplesmente tinha me esquecido disso, me lembrei há uns dias atrás, porque tinha uma propaganda, uma chamada dos desenhos que ia aparecendo os personagens, né? E eu lembro que nessa propaganda aparecia o Hank e o Bob, e foi aí que eu me lembrei que, nossa, esse desenho já foi exibido no SBT, só que eu tinha me esquecido que tinha sido na Festolândia, olha só. Um tanto inusitado, né? Porque Festolândia a gente se lembra dos desenhos da Cartoon, Tom e Jerry e Pica-Pau, e os Thundercats, assistia Thundercats enquanto lavava louça, show de bola. Gente, vocês se lembram daquele filme Festa da Salsicha? Não é tão antigo assim, mas já deu o que falar. Nossa, eu lembro que na época esse filme deu maior bafafá, porque tinha uns pais que chegavam com as crianças no cinema e simplesmente achavam que esse filme era só mais um filmezinho da DreamWorks, da Pixar, que não teria nada demais. E minha Nossa Senhora, né? Ficavam pé da vida porque falavam, não, por que colocou um filme desse? Eu achava que era um filme para crianças. Só que se esqueceram de olhar lá a classificação indicativa, né? Fica a dica aí para vocês que são pais, fica atento à classificação indicativa da coisa, porque às vezes é um desenho todo fofinho e bonitinho, você acha que não tem problema nenhum. Bom, segundo o site G1, o Procon de São Paulo determinou uma multa de mais de 2 milhões à HBO por exibições do filme Festa da Salsicha. Segundo o órgão de defesa do consumidor, o canal pago promoveu e exibiu em horário diurno a produção descrita como uma animação para adultos, sem qualquer advertência de que não era indicada para menores. Em nota, a HBO disse que antes do início de cada programa, o canal exibe sim de forma clara sua classificação indicativa, faz toda aquela alerta sobre os tópicos abordados que a gente já sabe, e que esse filme tem uma classificação indicativa para maiores de 16 anos, que foi definida pelo Ministério da Justiça. Além disso, eles também se defenderam falando que as operadoras de cabo e satélite oferecem funcionalidades de bloqueio de acordo com as classificações de um programa. Hoje em dia nós temos tecnologia para lidar com esses problemas, não é? Só que isso gerou um protesto de pais que ficaram indignados ao verem seus filhos assistindo Festa da Salsicha. O núcleo regional do Procon em Presidente Prudente solicitou informações sobre a programação da HBO após protestos de pais nas redes sociais. O canal informou que o filme era exibido em horários como 9 horas e 10 minutos da manhã, 10 horas e 10 minutos da manhã, meio-dia e 40, 3 da tarde e 5 minutos, 3 da tarde e 40 minutos. E isso segundo a Procon. Só que por ser uma emissora de televisão paga, não está sujeita à classificação etária indicativa que sugere a idade ideal para assistir a filmes e outros tipos de produção. Tanto é que existem até canais relacionados a conteúdos adultos, né? E também não acontece nada. Claro que os pais podem bloquear ou escolher que esse canal não esteja no pacote de canais, etc. Mas está lá. Só que o Procon alegou, porém, que a falta de alerta aos pais sobre o conteúdo do filme feriu o princípio da proteção integral ao menor de idade. A Procon também afirmou que em seu site, nas redes sociais e no próprio canal, a HBO não fez nenhuma menção clara ao conteúdo da animação, enquanto o DVD do filme avisa que não é uma animação para crianças. Eu sei que foi meio errado da parte da HBO de exibir esse filme nesses horários, né? Ainda mais uma animaçãozinha que quem é leigo das ideias vai achar que é uma coisa de DreamWorks, Pixar, que não tem nada demais. No máximo uma piadinha nível Shrek. Mas também fica a dica para os pais, para prestar atenção no que o seu filho tá assistindo, no que o seu filho tá consumindo. Ainda mais hoje em dia, né? Que não é tanto televisão ou canais pagos. Estamos na era do YouTube, de outros serviços de streaming, como a Netflix. Às vezes pode parecer algo bonitinho, sem maldade, mas as aparências enganam. Esse filme é uma prova viva disso. Bom, gente, eu vou encerrando esse vídeo por aqui e antes de chegar e falar ai, mas tá faltando isso, não se esqueça que eu posso fazer uma parte 3. Se você quiser deixar aqui alguma informação relacionada a mais alguma exibição bizarra que aconteceu, pode comentar aqui embaixo, porque eu quero fazer uma parte 3 desse vídeo. Eu gostei bastante de pesquisar a respeito disso e ver o quão inusitada pode ser a televisão às vezes. É isso, eu vou ficando por aqui, a gente se vê na próxima e tchau, tchau!